A nossa próxima palestra é de José Limonte, diretor da Probrig, que é uma OCIP de Ibiraci, com o tema Estudos de caso de preservação do patrimônio cultural na região de Peixoto. Muito bom, pessoal, estar aqui com vocês hoje, a convite do professor Wagner. É um prazer muito grande, né, estar envolvido num movimento desse, em torno do nosso patrimônio cultural, patrimônio histórico cultural. Eu sou José Limonte, de Ibiraci, e nós trabalhamos na Probrig, é uma OCIP que tem por destinação estatutária trabalhar com patrimônio cultural, meio ambiente, turismo e cultura. A Probrig foi fundada em 2004 e, no mesmo ano, foi criado o Conselho do Patrimônio de Ibiraci. Eu fui convidado para presidir o conselho, presidi por alguns exercícios consecutivos e estou lá até hoje. Sou o único conselheiro remanescente, correndo risco de tombamento também. Tá? Mas, assim, é fantástico, porque a paixão pela história tomou conta, tanto da minha vida, né, da minha carreira aqui na Probrig, quanto de todos nós aqui de Ibiraci, porque uma das primeiras exigências do IF em 2004 era que o município resgatasse a sua história, tivesse uma história oficial. E nós não tínhamos. Tínhamos várias crônicas históricas, né, vários causos, mas é tudo aquela questão do saber popular que não tinha uma visão científica, não tinha fonte, não tinha nada. Eu me envolvi e, para nosso espanto, nós encontramos na história de Ibiraci a maior massa de documentação reunida sobre um tema da história do Brasil. Essas palavras são do Orville Adelbert Derby, né, e do Augusto de Lima, historiador mineiro. E, então, esse que é o problema. É tanta gente, é tanto material ao longo de quase 300 anos, e então, assim, muito dificilmente o historiador teve capacidade, teve condições de pesquisa de uma parte mais considerável da documentação. Eu tive a sorte de que eu comecei a pesquisa no período já que eu passei a contar com a internet, né? Bem precário, bem mais precário do que hoje, mas já começou a resolver muita coisa. Então, o ponto, assim, da questão mesmo de toda essa riqueza documental é o desemboque. O desemboque, que é um nome quase mítico aqui na nossa região, que é um povoado, né, lá em Sacramento, um garimpo de ouro famoso, na época era um novo Eldorado, fazia parte da capitania de Goiás, e está lá há 200 anos com o nome de desemboque. Então, as publicações acadêmicas, os livros de história tratam isso como um assunto referendado. A nossa pesquisa mostrou que não. Mostrou que Desemboque era um povoado paulista aqui em Ibiraci, na margem esquerda do Rio Grande, no ponto Desemboque, né? No ponto onde o rio era mais estreito e desembocava entre serras. Nesse ponto, que os portugueses chamavam de ponto Desemboque, surgiu um povoado paulista, à margem esquerda do Rio Grande, era São Paulo, pertencia a Jundiaí, nessa época, 1750, estou falando, era a última capela paulista da capitania de São Paulo até a divisa no Rio Grande. Então, aqui pertencia a Jundiaí, essa área. E tinha um povoado de garimpeiros, vadios, né? Aqueles garimpeiros que não pagavam imposto e tal. Porque era uma confluência natural com as minas, já do que seria a capitania de Goiás, que foi criada em 1748. Então, com a criação de Goiás como capitania independente, o Desemboque, que é onde está a usina de Peixoto hoje, vou misturando muita coisa, muita informação para vocês, mas eu vou depois passar para o professor Wagner para compartilhar as fontes, muito material impresso para quem se interessar pelo assunto, tá? Mas, então, o Desemboque, que era onde hoje está a usina de Peixoto, passou a ser, até 1816, a divisa entre 3 capitanias. Vocês vão ver os mapas, né, que a gente vai apresentar. A parte sul
era a capitania de São Paulo. A parte norte era a capitania de Goiás. E a parte leste era a capitania de Minas. Só que eu, que não tenho uma formação acadêmica na área de história, comecei a perceber a necessidade, a urgência de mais informação para entender a documentação, que era muita documentação da coroa, nos arquivos de Minas, no Arquivo Público Mineiro, no Arquivo de São Paulo, mas especialmente da Cúria Metropolitana de São Paulo. E nesse momento, com a entrada da internet, eu comecei a ter acesso a muitos documentos, muita cartografia na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional de Lisboa, que tinha sido levado na ida do Dom João, tá? Em 1819. Ele já tinha previsão de que a colônia ia se emancipar e, naturalmente, limpou as gavetas, né? Uma coisa que nós na região conhecemos muito nas nossas prefeituras. O pessoal sai, limpa as gavetas, limpa os computadores. Uma pena, porque só depois de 200 anos nós estamos resgatando informações que estão lá, virgens ainda para o historiador, né? E o material é riquíssimo. E aí aconteceu o seguinte, foi criada a capitania de Goiás, ao norte aqui de Peixoto, onde hoje é o Triângulo Mineiro. O sul, São Paulo, governado por uma capitania que na época era incipiente. O paulista era um povo inculto, né? A gente vê nas narrativas do Saint-Hilaire, de outros viajantes, era um povo inculto, falava a língua geral e tal. E, do outro lado, Minas, que era o representante da metrópole no Brasil. As Minas, naquele momento, aquele morador não tinha uma preocupação de patriotismo, de bairrismo, nenhuma relação com a área. Era, na verdade, uma questão pragmática de Portugal. A região das Minas é onde se concentram as minas, que era interesse da coroa, explorar as minas e mantê-los reunidos. Por quê? Só ali tinha um sistema de fiscalização, né, eficiente. A cavalaria portuguesa fazia um sistema de fiscalização que a gente, né, os historiadores conhecem bem as histórias dramáticas aí. São Paulo não tinha. Com a emancipação de Goiás, o primeiro governador de Goiás, Dom Marcos Noronha, conde dos Arcos, ele contratou um explorador português, o capitão Pedro Franco Quaresma, em 1751, 52. Ele contratou o Pedro Franco Quaresma, a gente tem a carta patente dele, na documentação, as fontes são abundantes, e ele foi encarregado, né, recebeu o título de capitão de ordenança, e foi encarregado de verificar o potencial dos garimpos e dos descobertos na região sul de Goiás, das vertentes do São Marco até o Rio Grande, numa catadupa do Rio Grande. A catadupa do Rio Grande, hoje a gente identificou, né, claramente, é o desemboque. No desemboque acontece uma catadupa, né, que é um termo que o geólogo usa, quando uma pedra sai de dentro do leito do rio. E ali a Serra do Itambé, ela atravessa e continua do outro lado. É um fato inusitado. Então, teve uma trinca geológica e o rio ali tinha 10 metros de largura. Uma fenda muito profunda, mas 10 metros de largura. Então, era uma pedra que subia do rio, era uma catadupa. Então, quer dizer, ele foi encarregado de investigar os garimpos do São Marcos até ali no desemboque. Só que é muito óbvio para a gente, né, para a documentação que a gente tem na mão, que ele chegou ali e ele percebeu que o povoado do desemboque, do lado de cá, que era paulista, é que estava o ouro, é que estava o comércio de diamante e dos garimpos da região. Porque São Paulo também não cobrava imposto, não tinha fiscalização, então era o maná, né? Era um garimpo dos vadis. No ano seguinte, a gente já tem a contratação dele pela Câmara de Jundiaí para explorar a região de cá. Ele já abandonou Dom Marcos Noronha, em Goiás, porque ele viu que o ouro estava aqui, tá? O maior interesse, maior potencial. Ele, como explorador, simplesmente definiu uma área, que é a região do Rio Canoas, do Ribeirão do Ouro, a Ressaquinha, é uma toponímia toda nossa aqui dentro do município de Biraci, e subindo pelo Rio Grande, ele encontrou a foz do Rio São João, encontrou ouro, como garimpeiro, ele foi na cabeceira do Rio São João e é considerado um dos descobridores de Jacuí. Não vamos entrar no mérito de ser fundador, mas é um dos descobridores do garimpo de Jacuí. Tanto que ele ficou na região de 1752 até 1764. Isso documentalmente nós temos toda a documentação.
representando a Câmara de Jacuí. A região de Jacuí também era capitania de São Paulo. Em 1764, o rei manda uma expedição chefiada pelo Luiz Diogo Lobo, porque a produtividade das minas lá no interior, das minas, né, as cidades históricas, Ouro Preto, Sabará, Diamantina e tal, estava caindo muito. E os compromissos de Portugal na Europa é um outro capítulo, mas eram sempre intensos, né? Para sobreviver, pagava dotes muito grandes para as potências lá, e tudo em ouro. Então, ele trouxe o Luiz Diogo Lobo, que estava fazendo uma excelente administração na capitania de Pernambuco, e colocou ele na capitania de Minas para fazer uma varredura nas imediações da capitania para ver os garimpos que poderiam ser incorporados. E em 1764 ele vem e publica um bando fantástico, uma peça literária muito linda, foi escrito pelo Cláudio Manuel da Costa, que foi depois o poeta da Inconfidência, era o escrivão dele dessa expedição. O bando de posse de Jacuí. E ele toma Jacuí de São Paulo e define até o sítio chamado Desemboque, que era o tal estreitamento no Rio Grande, porque ele sabia que do outro lado era Goiás, ele não estava mexendo com Goiás. Ele tomou aquela área de São Paulo. E nesse momento, a gente tem a documentação, o Pedro Franco Quaresma era o juiz de paz na região. Ele foi nomeado juiz de paz da região por Jundiaí, nós temos a ata de 1763, de toda a região do Descoberto, do Desemboque, Santana, Dom Pedro de Alcântara, que é lá em Jacuí, né, e Rio São João. Ele era a autoridade paulista aqui na região, e ele já estava baseado lá em Jacuí. A Renata tem um trabalho muito importante de genealogia da família dele e tal, e ele é pressionado a entregar o posto, né? Imagina a situação, ele entrega o posto, tranquilo. Daí para frente nós não temos mais notícia do Pedro Franco Quaresma. Inclusive é uma pesquisa que se desenvolveu sobre o óbito dele, temos sobre a viúva, os escravos, tal, mas sobre ele a história acabou ali. Mas ele provavelmente continuou vivo por mais um tempo na região, porque ele entregou o cargo. Ele reconheceu a posse de Minas naquele momento. Mas fica muito claro que a posse de Minas foi até no sítio chamado Desemboque, no Rio Grande. A partir daí, o que aconteceu foi o seguinte: por mais de 1.000 quilômetros, essa divisa seca entre o Desemboque, que dividia São Paulo e Minas, até lá no Vale do Paraíba, foram 200 anos de muito problema, de muita controvérsia, de muita dificuldade. Porque o pessoal já começava a ter um interesse, não é importante, eu percebo, de ser paulista ou mineiro, mas era de não pagar imposto para o rei, porque se ficasse em Minas, tinha que pagar imposto para o rei. Então, aconteceram muitos incidentes e tal, e por isso que, de fato, o Augusto Lima falou, é uma massa de documental tão absurda que quem sabe muito, sabe um pouco. Então, quando você ouve alguém falar, você está sabendo um pouquinho, porque não tem como uma pessoa entender toda a pesquisa e fazer um diagnóstico histórico, é muito documento. São 200 anos de muita documentação. Igreja documentando, governo mineiro, governo paulista, a metrópole, você está entendendo? Enfim, por 200 anos essa divisa foi para a direita, foi para a esquerda, ali na região sul, de Poços de Caldas, Morro do Lopo. É uma história riquíssima. Nós temos tudo documentado. Num determinado momento, São Paulo contratou um americano, um sujeito pragmático, geógrafo, matemático, Orvilha Delbert Derby, para fazer uma modernização na gestão da capitania de São Paulo. E quando ele aceitou o serviço, ele viu que, com 1.000 quilômetros de fronteira indefinida, como é que ele ia administrar aquilo ali? O que era Minas, o que era São Paulo? Quem paga imposto para quem? Né? Então, ele montou, para nossa sorte, cara, é um santo. Ele montou uma equipe de historiadores, de pesquisadores, e colocou esse pessoal para trabalhar. E reuniu uma documentação farta. Arquivo da igreja, arquivo português, arquivo mineiro, arquivo paulista, pronto. E é o que nós temos, especialmente numa publicação, que está muito concentrado o material ali, é o volume 11 de uma coleção paulista do governo do Estado, chama Documentos Interessantes para a Compreensão da História de São Paulo. Né? Quem quiser, a gente tem, mas vocês
hoje vocês conseguem acessar isso pela internet. Franca, até há muito pouco tempo, não tinha essa documentação. E ali tem toda a documentação de 200 anos, os conflitos, os atritos e tal. Então, deu para ter uma percepção fantástica do problema. Olha, tudo isso que eu estou falando, ainda não cheguei aqui em Peixoto, mas por quê? O pêndulo dessa linha sempre foi o desemboque. A linha movimentava ali na parte sul de Minas e São Paulo, mas nunca deixou de ser a catadupa aqui, a cachoeira aqui no Rio Grande. Bom, essa questão só foi resolvida juridicamente em 1936, 37. Foi criada uma comissão paulista mineira de juristas assim de alto nível, e é um exemplo, é uma coisa fantástica. Daqui de Biraci até lá no Vale do Paraíba, em Cruzeiro, tem 161 marcos definindo a divisa entre os dois estados hoje. E o marco número 1 é exatamente aqui em Biraci, na nascente do Rio Canoas. Tá? Nós fizemos já o tombamento histórico, patrimonial, é um pedaço, um bloco de pedra ali na beira da estrada, que definiu assim um período, o final de um período de muito conflito, muito sangue, muita violência, muito desentendimento. E registra exatamente o início de um período de absoluta harmonia entre Minas e São Paulo. Ninguém quer terra de ninguém mais, né? E essa pedra está ali na beira da estrada para contar essa história. A importância do patrimônio e, como é um assunto aberto aqui para os conselheiros, nós fizemos tombamento em parceria com Franca. É o primeiro tombamento que a gente faz em parceria com outro município, porque como a pedra está na divisa, esse arquivo eu posso passar para vocês também, com carinho, é uma publicação muito boa que nós fizemos. Ela está na divisa, ela pertence tanto a Franca quanto a Ibiraci, tanto a Minas quanto a São Paulo. Então, nós resgatamos essa história e ela, a partir de agora, ela está registrada para todo mundo. Aí nós vamos chegar lá no desemboque, que era aquele nó social que você tinha ali, um povoado, como eu disse, de garimpeiros vadios, que não pagavam imposto. Eu acredito que a maior parte dos historiadores sabem, mas entre 1748 e 1745, o rei desativou politicamente a capitania de São Paulo e passou todo o comando de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro para o conde de Bobadela, para exatamente ele ter autoridade de definir as novas fronteiras sem provocar conflito. Entende? Ele foi expandindo as fronteiras de Minas em busca dos novos garimpos, para garantir a receita, né, a produção de ouro que Portugal dependia mesmo, vitalmente lá na Europa. Então, entre 1748 e 1765, agora vocês imaginam que Portugal não contava com uma coisa, a posição da igreja. Como Portugal, para sobreviver na Europa, sempre dependeu da postura diplomática do Papa, arrumando casamentos entre as famílias reais, organizando esses dotes, essas coisas, o compromisso do governo português com a igreja era, pronto, sagrado mesmo, né? Então, os bispos aqui na colônia também tinham uma posição que os governadores respeitavam demais. Não enfrentava bispo. Porque sabia que no outro dia, lá na metrópole, o Papa ia ter alguém comentando, e lá em Roma o Papa estava sabendo e o rei ia passar apertado lá na metrópole, em Lisboa. Então, eles não contavam que nesse momento que a capitania foi desativada politicamente, o bispo de São Paulo criou uma comissão de desbravadores e ele vinha nessa região proclamando autos de posse da área. E o Pedro Franco Quaresma, inclusive, fazia parte dessa equipe, né? E os autos de posse na região são poderosos, sabe? São documentação muito rica para a gente ainda continuar investigando, né? Tem o auto de posse de Nossa Senhora da Conceição do Rio Grande, que, segundo uma tese do professor Grilo, que nós comungamos, o pessoal da Associação de Sertões do Jacuí tem essa diretriz de pesquisa. Nossa Senhora da Conceição do Rio Grande, com certeza, era franca. Ela tem um auto de posse, em seguida tem o auto de posse do desemboque, onde você vê pelo texto claramente que ali existia um povoado, que ali tinha um povoado e que está na margem esquerda do Rio Grande. E auto de posse de São Pedro de Alcântara e Almas, que é Jacuí. O bispo garantiu a posse, quer dizer, o governo português teve que dar um tempo, tá? Mas em 1764 eles não resistiram e tomaram essa região. E o Pedro Franco Quaresma ainda era uma pedra ali no sapato. O material foi agora resgatado
Claro que é um primeiro levantamento, mas está muito bem documentado. E, para nossa sorte, o ano passado, a Unesp de Franca promoveu a primeira semana de História Regional do Médio Rio Grande. Era uma demanda minha longa com eles, né? Uma universidade de História em Franca há mais de 40 anos nunca se deteve na História Regional, né? Então, foi feita a primeira semana de História Regional do Médio Rio Grande. E teve uma publicação, tem 200 páginas, posso disponibilizar para vocês, compartilhar. Vai ser feita uma publicação física também, a mais esse ano, e nós vamos ter isso para pesquisa e tal, mas está online, são 200 páginas, é um material riquíssimo. E nessa publicação, o reconhecimento acadêmico, o que acontece? O material que entrou ali vira fonte bibliográfica para o pesquisador, né? Tem duas coisas muito interessantes para nós aqui da região. Primeiro, entrou um trabalho que chama a importância do desbravador português no Médio Rio Grande entre 1752 e 1764, Pedro Franco Varela. É um trabalho assim que eu tenho assim o prazer e a vaidade de falar que foi minha filha que fez, mas eu ajudei bastante, porque a gente tinha as fontes na mão, né? Mas ela teve a orientação do professor doutor Pedro Tosi, a Ana Raquel Portugal, o pessoal da Unesp, né? É o aval que a gente precisava para ter essa documentação como material de pesquisa mesmo, né? Mas nada que esteja encerrado, tal, não. Pode ser bem desenvolvido ainda também. Mas, enfim, nessa publicação saiu. E foi colocar também nessa publicação o nosso texto dos Sertões do Jacuí, né? Que o professor Grilo elaborava já ao longo dos últimos 15 anos, desde que a associação foi criada em 2005, mas era uma coisa assim, só entre nós, historiadores e pesquisadores da região. Então, a Renata Baquião, de Jacuí, fez a apresentação e inscrevemos esse texto, que é um texto fantástico, que assim norteia toda a nossa história regional, né, nesses últimos 300 anos. Então, gente, falar de patrimônio numa história tão rica assim é até complicado, é muita coisa, é muita informação, né? E o capitão Pedro Franco Quaresma ainda é uma figura a ser mais pesquisada, porque a importância dele foi muito grande. E a questão do desemboque, quando eu levantei a documentação, hoje nós temos a nossa cartografia histórica, olha, eu fiz alguns mapas aqui só para vocês verem, mas no material que eu vou passar para o professor, vocês vão ter muito mais. Nós temos mais de 80 mapas históricos, né, cartografia histórica da nossa região, entre o século XVIII e o século XIX. Porque a partir da cartografia, aí nós identificamos, de fato, a origem daqueles documentos. Porque nós temos muitos documentos que foram documentos fictícios, né? Nós temos uma cartografia também, que é fictícia. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Só conhecendo muito bem a história. Campanha da Princesa chegou a fazer um mapa, incluindo Franca, incluindo toda a margem direita do Rio Pardo, na área de campanha, né, na vila de campanha da Princesa. Para conseguir o afago lá de Portugal, criou um imposto que só o morador de campanha pagava, vitaliciamente, para a Princesa de Portugal. Por isso passou a chamar Campanha da Princesa. Aí o rei achou bom, deixou, mas os paulistas nunca consideraram aquilo, é uma ficção. Tá? Toda a margem direita do Rio Pardo ficaria para a Campanha da Princesa. Sabe? Então a gente tem que ter cuidado, porque você vê um mapa muito bonito, tal, vê documentos, e de repente, se você não entende o contexto, não conhece o contexto, tá? É mais ou menos esse universo de fake news que nós vivemos hoje, né? Bem por aí. Bom, então, aí acontece que o desemboque era, olha, vê o nome, né? Onde o rio desemboca entre serras. O ponto mais estreito do Rio Grande. Nós chegamos agora no período moderno, década de 50, o país desenvolvendo e precisando de energia. Foi criado um consórcio com empresas norte-americanas, o Brasil não tinha tecnologia nessa área, e a Companhia Paulista, né, de Força e Luz, presidia esse consórcio de empresas norte-americanas. E identificaram o ponto como o ponto mais favorável para se instalar a primeira grande usina do Brasil,
Pelos motivos mais óbvios, né? Se você tem que fazer uma barragem no rio, vamos fazer onde o rio é mais estreito. Vai ser uma barragem menor, o custo de implantação é menor. E tinha um outro valor agregado, que a região de Ibiraci é próxima do Sudeste, é próxima de São Paulo, que era a demanda da energia. São Paulo estava se industrializando e não tinha eletricidade suficiente. Então, pronto. Aconteceu que se chegou à conclusão de que o projeto ia ser desenvolvido ali. Nesse momento, a área ali no entorno de onde é a usina de Peixoto, de onde havia sido o desemboque há mais de 200 anos, pertencia à família Peixoto. Os irmãos Peixoto tinham alguns que moravam em Delfinópolis e alguns que moravam em Ibiraci, e eles tinham propriedade dos dois lados do rio, naquela área ali, e, seguindo o exemplo dos Lemos lá em Passos, construíram uma ponte, assim como a ponte do Surubim, era um empreendimento particular da família, né? Construíram a ponte dos Peixotos, que também hoje é o nosso patrimônio tombado, entre 1903, 3 e 1913. Construíram para cobrar pedágio das boiadas que vinham de Goiás para o centro, sul e para o sudeste do Brasil. As boiadas vinham tangidas. Chegava para atravessar o rio, eram perdidas muitas reses, né? Então, eles construíram, assim como a de Surubim também, era uma ponte para cobrar pedágio das boiadas, e eram muitas boiadas. Nós temos documentação do final do século XIX que, por ano, chegava a passar mais de 80 mil bois na ponte. Você imagina que coisa fantástica. E, então, essa ponte dos Peixotos, bom, dentro da área dos Peixotos, uma parte foi desapropriada pela empresa e a toponímia tem a sua origem muito claramente, é a região dos Peixotos. Pronto, a usina dos Peixotos. Nunca se discutiu isso, né? Foi construída a primeira grande hidrelétrica do Brasil, né? E é um monumento. Nós somos bairristas, né? Mas é a usina mais bonita que tem no Brasil, porque ela é inteira de concreto, ela não tem aterro, né? Ela tem um arco para dar resistência contra a pressão da água. Então, isso faz dela uma usina, assim, diferenciada mesmo, né? E eu brinco que é a usina primaz do Brasil. A gente recebe, normalmente, muita gente das escolas de engenharia, arquitetura, para fazer o monitoramento, né, de desgaste, fadiga de materiais, tal, porque ela é a referência, ela foi feita há 60 anos e está lá, produzindo muito, né? Produz hoje 470 megawatts, né? Mas é praticamente 24 horas. Ela praticamente não usa água do reservatório. Ela foi calculada para isso. Eles fizeram um estudo de vazão do rio 5 anos antes de implementar o projeto. Eles tinham uma noção claríssima, os engenheiros americanos, do volume de água, do curso da água normal. Então, eles calcularam as 10 turbinas para funcionar com o volume da água. O reservatório, um reservatório de mais de 200 km², era para, com uma reserva de energia potencial, né? No caso de uma seca eventual de 3 anos consecutivos. Né? Nunca foi necessário, né? Pelo jeito. Mas, enfim, aí começa Peixoto, e a chegada de Peixoto aqui na região provocou uma revolução social, econômica, né? De costumes, técnicos assim, do mundo inteiro vieram para cá, os engenheiros, de técnico para cima era tudo estrangeiro. O Brasil não tinha essa tecnologia. Nessa época, meu pai se empregou como motorista, ele tinha 18, 19 anos, e a partir dali ele entrou para um esquema muito comum, quem é da região sabe, que ele passou a se chamar barrageiro, né? O barrageiro era aquele funcionário que ele adquiriu uma habilitação numa usina e daí a pouco a empresa mandava ele para outra usina que chegou naquele ponto de precisar da habilitação dele e assim por diante. Eu morei em várias usinas na minha infância, na minha adolescência. Um privilégio, um privilégio. Então, Peixoto foi construído em cima de todo esse histórico de um desemboque desconhecido, por quê? Foi há tanto tempo. E a partir de 1782, eu vou voltar um pouco agora cronologicamente, vou fazer um nó na cabecinha de vocês, mas eu estou falando com historiadores, né? Acho que vocês vão aguentar. Até 1782, nós temos vários mapas que mostram o desemboque na margem esquerda do rio aqui. Tá? E nos últimos desses mapas, mostra do lado direito
um povoado contemporâneo. Aqui você tinha o povoado do Desemboque, povoado, um casinho e tudo, na legenda, mapas lá da USP, em São Paulo, Arquivo Público Mineiro, né, Arquivo de São Paulo, tá. Mas do lado direito já existia um povoado contemporâneo que chamava Nossa Senhora do Desterro, na cabeceira do Rio das Velhas. Originalmente era Rio das Abelhas, mas por causa da corruptela, né, o português troca o B pelo V, ficou Rio das Velhas e ficou Rio das Velhas, das Abelhas, o português fala abelhas. Eu olho aqui porque a nossa diretora de cultura está aqui do lado, viu, Wagner? Prestigiando aqui a minha sabatina. Mas então, o que acontece? Quando esse desemboque começou a incomodar, porque naturalmente ele tinha uma movimentação de ouro muito grande e São Paulo não recolhia o quinto para o rei. Foi mandada uma expedição pela Serra da Marcela, uma expedição famosa em Minas, enorme, imensa, tá? E estou tentando tirar uma visita importante. Chama o Léo. Vamos ter que fazer o 1, 2, 3 de novo, Wagner. Léo, entra uma visita importante aqui. Como é que eu elimino aqui para continuar, por favor? Bom, vou dar aqui embaixo. Continuamos, Wagner? Está online? Como é que eu vejo se está online? O break foi meu aqui? Já aqueceu de perto. Ok, depois você vai editar, tudo bem. Então, acontece o seguinte. Essa expedição foi liderada pelo Inácio Correia de Pamplona. Vem aqui, vamos lá. Wagner, mandou uma mensagem para me responder? Vem ajudar aqui. Então, deu um problema? Está online? Então tá, tranquilo. Então vou continuar, depois você edita aí. O Inácio Correia de Pamplona, ele veio com uma expedição de 400 homens e dizimando os quilombos e ocupando os garimpos de vadios em toda a região. Foi um momento assim de muita violência na história da região. E o Espigão da Serra é que foi o trajeto preferencial dessa expedição. Ela é muito bem documentada. Mas ele mandava pequenos grupos de soldados em expedições laterais. E provavelmente uma dessas que não ficou documentada, pelo menos ainda não conseguimos a documentação, o desemboque aqui, né, foi dizimado. Deixou de existir. Passou a não figurar mais no mapa. Tá? O último mapa que nós temos mostrando o desemboque é exatamente o mapa da campanha do Inácio Correia de Pamplona e constava o desemboque. E depois disso, o desemboque sumiu do mapa, literalmente. Nós temos uma previsão muito clara, porque a documentação é farta, que uma parte da população remanescente subiu a serra 1 légua, 5 léguas, né? E veio parar aqui no Ribeirão do Ouro, onde hoje é Ibiraci. Porque o primeiro nome de Ibiraci era Aterrados do Desemboque. Pessoas que fugiram aterrorizadas da chacina. Esse termo aterrado é usado numa carta para Lisboa, onde o governador de São Paulo reclama do rei que tinha um capitão mineiro que estava aterrando os moradores paulistas da região, intimidando para que eles saíssem para Minas tomar conta. Então, esse termo é usado já em outros documentos. E o que nós temos? Um povoado aqui em Ibiraci, primeiro povoado, Aterrados do Desemboque. Quer dizer, os sobreviventes que vieram e ficaram onde? No Ribeirão do Ouro, que é um garimpo de ouro. A vida deles era garimpar. Nesse mesmo momento, metade, uma parte desses sobreviventes atravessou o rio e foi para Nossa Senhora do Desterro, que já existia. Era um julgado goiano. E ele sabia que eram os mineiros que estavam fazendo a varredura, né? A limpeza, como chamava.
Então, metade veio aqui para São Paulo e metade foi para Goiás, e tomaram conta do povoado do Desemboque, povoado de Nossa Senhora do Desterro. Então, nós temos, a partir daí, alguns documentos que provam que eram pessoas, né, bandidos, pessoas desqualificadas. E chegaram lá, você tinha um povoado bem estruturado, com igrejas, e era um outro nível, né? Mas esse pessoal que foi daqui para lá passou a dominar o lugar com terrorismo, com violência, e tem um abaixo-assinado dos moradores de São Domingos do Araxá pedindo para o governador de Goiás tomar uma providência, porque o pessoal do Desemboque tinha tomado conta de Nossa Senhora do Desterro. E a partir daí começa a aparecer no mapa Nossa Senhora do Desterro do Desemboque, e depois só Desemboque. E como isso há mais de 200 anos, muita gente chega, pega o bonde andando, vê Desemboque lá, é o Desemboque, ponto. Né? Então, na verdade, a questão da toponímia criou muita polêmica na época, mas hoje ela é muito bem documentada, é uma questão tranquila, tá? Bem resolvida mesmo. Né? Então, o Desemboque está conectado com Peixoto, né, nessa relação histórica aí de mais de 200 anos. Muita história para contar. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento assim, de percepção de direitos sociais, civis, né? E esse Médio Rio Grande virou um foco de questionamentos da comunidade. A instalação dessas usinas foi boa ou não para a região? Ela criou um passivo ambiental, histórico, social, ou só um ativo econômico, que é inegável? Né? Então, eu vejo assim, com muita alegria até essa questão de que hoje Peixoto, Furnas, os lagos, né, estão aí na baila. Você tem um grupo aí de amigos de Furnas, mais de 200 mil pessoas, moradores do entorno dessa nossa região, né? Estou falando com muitos de vocês, com certeza. Isso é conscientização. Mas é muito importante que a gente conheça a história para entender por que isso chegou nesse ponto, né? E nós temos material de pesquisa, temos compartilhado, de forma restrita, mas temos compartilhado para ajudar nesse esclarecimento. Não é uma coisa tão simples, mas é importante que se discuta, né? Nossa sociedade está bem madura, eu acho, né? Para isso a gente torce que sim, né? A gente vê certas coisas que às vezes desanima, mas a gente torce que sim. O trabalho da minha filha Carol, que está no 5º ano de Direito da UENG, é exatamente sobre isso. Imagina se eu não pus o dedinho. Os impactos socioambientais da implantação do complexo hidrelétrico no Médio Rio Grande, Peixoto, Furnas e Estreito. Isso foi uma coisa tão tranquila? Só trouxe lucro e vantagem para todo mundo? Não, a gente sabe que não. Né? Quem de fato é da região em pesquisa sabe que não. Nós temos problemas seríssimos com essa convivência forçada aqui. Né? E esses problemas se acentuam à medida que a gente passa a ter mais noção, né, da tecnologia utilizada, das manobras políticas utilizadas, né? Então, de repente, gente, esse quintal é nosso, né? Nós nascemos aqui, nossa família era daqui, provavelmente vamos deixar nossa descendência por aqui, esse quintal é nosso, a gente tem que se manifestar. E se as empresas forem implantadas visando o bem comum, tem que ser respeitado a preservação do bem comum em situações, por exemplo, de mitigação, de compensação ambiental, né? Quantas pessoas foram desalojadas das suas casas com uma indenização, tudo bem, legal na época, 60 anos atrás, e colocadas numa rebalde, num subúrbio de cidade maior, sem preparação, sem capacitação profissional, sem educação, né? Só com o dinheiro de uma nova casinha, completamente diferente daquele que nasceu, que tinha chiqueiro, tinha mangueira, tinha paiol, tinha horta, tinha lavoura. O cidadão mudou para uma cidade sem profissão, sem emprego, mais ou menos o que aconteceu na época da abolição. Você libera os escravos e põe eles no meio da rua, bom, não tem casa para morar, não tem profissão, não tem emprego. Tá? Então, essa irresponsabilidade social aconteceu e gerou muitos problemas dramáticos, pessoas suicidaram, entraram em depressão, a gente tem relatos fantásticos, né? Tristes, mas assim, ainda sempre é tempo de se tentar uma recomposição, uma recuperação, porque é uma questão da sociedade se revisitar
e se, vou usar um termo que eu não gosto, não, mas assim, se ressignificar, quer dizer, qual é o objetivo de trazer o bem comum? É promover o bem comum. Agora, quando o bem comum traz o mal comum em certas áreas, você tem que corrigir isso daí, né? E o direito brasileiro hoje tem condições de, né? Não vou entrar nessa área, não, mas teria que ter, né? Mas, enfim. Então, Peixoto, gente, virou um nome histórico fantástico com toda essa repercussão. Por ser a primeira usina, né, com uma tecnologia absolutamente inovadora, depois de Peixoto é que foi iniciadas as obras de Furnas, né? E depois as outras todas, né? Mas Peixoto foi o piloto, o teste, assim. Então, o que acontece? Nós temos uma relação de histórica e de pessoalidade com o Peixoto que é muito específica, muito especial. E eu falo isso de vivência, né, da minha família. Nós moramos em vários acampamentos, onde a gente reencontrava amigos de outros acampamentos, né, que eram transferidos para lá. A convivência sempre foi ótima, né, porque urbanização norte-americana, sem muro, sem cerca, segurança absoluta. Nunca ouvi falar em roubo nos acampamentos, na minha infância, na minha adolescência. Nunca tinha visto um muro até mudar para Franca e ir para a escola. Fiquei em depressão de ver muro na casa que eu morava, né? Mas, enfim, a gente teve contato com muitas culturas diferenciadas, né? E, nesse momento, por exemplo, nós aqui do Patrimônio de Ibiraci estamos conseguindo um feito fantástico, em parceria com a Prefeitura, com Furnas, né? Nós estamos resgatando os álbuns da construção da usina. São 10 álbuns que foram feitos a partir de 1950 pela Companhia Paulista e que Furnas herdou a partir de 1973, quando comprou a usina de Peixoto. São 2.930 fotos, num primeiro momento, num primeiro acervo, que estão sendo recuperadas, né, por uma profissional de mais alta competência, né, a professora Marisa Porta, e o material vai ficar, com certeza, disponível para todos os pesquisadores, né, e vai ser um material que vocês vão perceber, assim, naquele momento que Peixoto estava sendo construído, para vocês terem uma ideia, era a maior obra da engenharia civil do hemisfério sul do planeta. Você imagina, foram feitas estradas, o equipamento, os caminhões que vinham, os tratores, os Tanarrock, parecia coisa de ficção científica para o nosso matuto aqui, que andava ainda de carro de boi, né? Lombo de mula. Você imagina que choque cultural. Fantástico, né? Fantástico. Então, nós temos tudo isso, é uma riqueza muito grande para a gente tentar trabalhar, elaborar, continuar investindo, pesquisando. Nesse momento, nós estamos tendo a questão das APPs aí, dos lagos, né? Porque nós não temos mais o Rio Grande, infelizmente. Com a construção de Peixoto, já se cortou a Piracema. Os peixes já não conseguiam subir mais. Pronto, matou o rio. Né? A dinâmica da ictiofauna acabou, deixou de existir. Depois foram feitos os outros represamentos, Furnas, Estreito, depois Jaguara, e assim vai, Volta Grande e tal. Então, nós temos uma sucessão de lagos ao longo do trecho do Rio Grande. Mas são lagos que não se comunicam. Não tem escada para esses peixes subirem, e não que eu defenda a escada, mas não tem escada, quer dizer. Então, e teve nesse período também um desmando aí de fiscalização, um lápis de fiscalização, a implantação de muitos pesque-pague na região e o pessoal trazendo peixes alevinos de outras bacias, bacia do Pantanal, bacia da Amazônica, inserindo aqui. Na década de 80, Furnas, num gesto de boa vontade, mas de incompetência científica, implantou, a partir da estação de piscicultura de São José da Barra, as tilápias e os tucunarés no lago, para aumentar a piscosidade, problema social, os pescadores não estão tendo peixe para... Claro que não tem. Cortou a Piracema, não tem desova, não tem comunicação dos cardumes ao longo da bacia, como há milhões de anos existia. Bom, só que eles colocam 2 peixes predadores, topo de cadeia alimentar nas bacias deles, né? Que chegaram e fizeram o quê? Acabaram com a nossa fauna, ictiofauna nativa, né? Coisa mais natural. Ponto, acabou. Então, nesse momento, eu penso assim, nós tivemos, o pessoal da Probrig, o Dr. Célio Bertelli, teve há pouco mais de um mês, num levantamento, num estudo ali na região de Rifânia,
já tem surubim, já tem pirarucu, pirarucu, de mais de 100 quilos ali, e que come tudo, né? O que passa na frente eles comem, são predadores absurdos. Imagina um peixe de 100 quilos, né? Então, e no dia do encontro, lá do seminário, pegaram vários, é uma coisa assim, é muito bonito até você ver aquele peixe, mas ele não é daqui. A seleção natural não colocou ele aqui. Então, esse desequilíbrio provocado pelo empreendedor é um desequilíbrio provocado pelo empreendedor. Quando o Peixoto foi fechada, as comportas, ficou pronta a barragem, simplesmente, em 57, novembro de 57, simplesmente se bloqueou o canal de fuga por onde desviar o rio para construir a barragem. Se bloqueou e durante um mês toda a água do Rio Grande ficou retida para encher o reservatório de Peixoto. Durante um mês. Durante um mês ficou seco o Rio Grande, da barragem de Peixoto para baixo. Imagina o crime ambiental. Nós temos depoimentos filmados com pessoas da época, né, que eram toneladas e toneladas de peixe, porque eles tentavam subir ainda pelo resto de água e morriam tudo ali na boca das comportas, porque não tinha água e não tinha como subir, durante um mês. Então, você imagina que crime ambiental. Na época não era. Ótimo. Mas questões ambientais e patrimoniais, nós temos que considerá-las atemporais. Pelo menos patrimonial é. São atemporais. Foi cometido, então não tem como refazer. Não tem. Então, vamos tentar reharmonizar. Aquela sustentabilidade que existia, depois de milhões de anos da bacia estar ali implantada pela natureza, nunca mais vai ser resgatada. Mas nós temos a obrigação, já que alguém está tendo lucro com isso, que é a empresa, o empreendedor, de construir estações de piscicultura adequadas para cada lago. Cada lago tem um pH diferente, tem um nível de turbidez, tem uma temperatura. Cada lago tem capacidade de ter uma ictiofauna, ainda que exótica, né? Mas adequada para a região. Né? Depende de nós, moradores do entorno, moradores da região. Né? Nós pagamos a conta de energia elétrica, nós pagamos os impostos, né? Então, depende da gente ter argumento, ter condições de pleitear coisas que se justificam ao longo do tempo, historicamente, cientificamente hoje, não é? Quantos sítios arqueológicos foram inundados embaixo da nossa represa? Com essa seca do Lago de Peixoto, há 3 anos atrás, me chamaram, fui visitar um rancho aqui na região do Mandaguari, e eles encontraram simplesmente um sítio ceramista indígena que apareceu. Coisa fantástica. Fizemos uma coleta, mas a água voltou a subir e o lugar está pontuado. Mas como assim? Uma cerâmica com decoração, cerâmica com paredes de 3, 4 milímetros. Isso denota uma civilização já mais evoluída. Sabe? Né? Tinha cerâmica grosseira das igaçabas, das urnas maiores, mas tinha cerâmica. Nós temos fragmentos de cerâmica com 3 milímetros de espessura. Você vê que delicadeza. Com decoração nas bordas. Está tudo lá embaixo do rio. Na época não era necessário ir à rima, não tem que fazer o estudo arqueológico, fazer a liberação da área. É atemporal. Nós sabemos que a CESP, lá em Havaiandava, fez o Museu do Índio como compensação. Tá? Então, o que acontece? Nós precisamos de situações de pesquisa mais aprofundada, porque o nosso potencial histórico é imenso ainda, mas nós precisamos desse envolvimento do historiador da região. Fiquei muito feliz, porque em novembro, na apresentação do nosso trabalho lá na Semana de História da Unesp, nós tivemos a presença do presidente do Comitê de Bacia dos Afluentes do Médio Rio Grande, né, o André Luiz Rodrigues, e o que acontece? Ele ficou empolgado com o material histórico e o campo de pesquisa e se prontificou a criar um incentivo, né, um edital de incentivo à pesquisa histórica da região do Médio Rio Grande. Nós precisamos disso, nós precisamos incentivar nossos acadêmicos, nossos universitários, né? E a partir dessas pesquisas, desse material resgatado, é que nós vamos, inclusive, ter mais autoestima e defender melhor nossa região, né? Que é uma região tão rica,
Hoje nós temos aí a entrada do turismo de uma forma que os circuitos tentam regulamentar, regularizar, em alguns momentos ainda é de uma forma um pouco amadora e em alguns momentos é de uma forma muito agressiva, né? Então nós vamos ter que encontrar esse meio termo onde o turismo seja uma opção econômica, né, de inclusão social justa, digna, porque as maravilhas que nós temos aqui nessa área são fantásticas, né? Então, gente, a falar de Peixoto, eu me estendo, falo de Furnas, falo de Estreito, que é uma região que eu vivi nos 3 acampamentos, mas estou falando do Médio Rio Grande. Vocês pegam o mapa da trajetória do Pedro Franco Quaresma, em 1750, vocês vão tê-lo ali, é o mesmo mapa dos sertões do Jacuí. É o mesmo mapa da área do GD7, Comitê de Bacia do Médio Rio Grande. Então, não se inventa. A geografia, ela se impõe. Ela se impõe. Você não inventa mapa de qualquer jeito. O mapa se impõe. As realidades, elas se justificam. Elas têm a cara delas, o perfil delas. Então, o mapa do roteiro do Quaresma, de 1750, corresponde ao mapa dos sertões do Jacuí, que é o mapa da unidade administrativa, né, do Comitê de Bacia dos Afluentes do Médio Rio Grande, que é o GD7. Então, isso prova que a gente, quando estuda história, quando pesquisa história, não está pesquisando coisa morta, não. Lembra que eu falei que entre 1748 e 1816, o desemboque, onde era a usina de Peixoto, era divisa com Goiás, o outro lado do rio era Goiás, né? Tá. Em 1816, pelo Alvará Régio, de 4 de abril, dizem que tem uma história romântica envolvida aí, que é a tal da Dona Beija, né? Deve ter sido muito linda mesmo para perdurar até hoje. Mas dizem que tem o dedinho dela e o charme dela envolvido nisso. Mas em 4 de abril de 1816, o Alvará Régio transformou todo o sul da capitania de Goiás no Triângulo Mineiro, sem dar um tiro. O rei determinou, pronto. E o que aconteceu? A divisa, que era aqui em Peixoto, deixou de existir. Passou a ser Sacramento, Uberaba, tudo, até lá no Pontal, tudo Minas Gerais. Agora, uma hipótese, e muito concreta e muito real, o pesquisador sabe disso. Existe a possibilidade bem concreta de que o Triângulo Mineiro se transforme numa unidade federativa, como teve a divisão de Goiás, Mato Grosso e tal, né? É muito provável que, num determinado momento, aconteça isso, porque os estudos já estão adiantados. Se acontecer, a divisa do Triângulo, que é o sul de Minas, que era o sul de Goiás, e é esse nariz, né, de Minas, se ele tiver uma independência administrativa, a divisa vai voltar a ser aqui em Peixoto, depois de 200 anos. Por quê? Porque Sacramento sempre pertenceu a Araxá, que sempre pertenceu a Goiás. E Delfinópolis sempre pertenceu a Minas. E ali na ponte de Peixoto é exatamente a divisa entre Sacramento e Delfinópolis. Então, uma divisa que prevaleceu há 200 anos vai voltar, certo? A ser uma divisa oficial. Então, imagina que conhecer a história nos dá todas essas prerrogativas de imaginar coisas e de planejar e de programar e de valorizar. A região tem um potencial, né, hidrelétrico fantástico, tem um potencial turístico fantástico, tem um potencial cultural fantástico também, né? E nesse momento cumprimentando a todos que estão envolvidos com o patrimônio histórico, cultural, que estão aguentando essa fala aqui, longa, cumprimentar todo mundo. Porque mesmo com esse período de pandemia, de isolamento, nós aqui em Biraci temos conseguido coisas fantásticas. Conseguimos uma parceria com a administração, o Conselho do Patrimônio, a Câmara Municipal, e conseguimos adquirir para o município a casa onde morava a Baronesa da Franca, que é um casarão fantástico do século XIX, né? É uma coisa fantástica, linda, e que tem tudo a ver com a nossa história. A semana passada, Passos conseguiu efetivar o tombamento do prédio do Fórum, que, além de ser uma estrutura arquitetônica magnífica, é palco, né,
da história jurídica de quase toda a nossa região, porque o Fórum de Passos concentrava quase tudo ali. Todos os nossos pequenos municípios foram termo da jurisdição de Passos. Então, assim, são ações que mostram que o Conselho do Patrimônio tem capacidade, tem possibilidade. Eu vou contar para encerrar, já que o assunto é Peixoto, né? A gente viajou bastante, mas estamos ali em Peixoto, na nossa usina, né? Então, nesse momento, Ibiraci está finalizando a política municipal de meio ambiente. E nós tivemos agora, há algum tempo, cerca de alguns meses, um problema com duas linhas de transmissão que vêm lá de Belo Monte e chegam numa subestação imensa que foi feita aqui em Ibiraci, na margem do Rio Grande, e dali ela é disseminada para todo o sul e sudeste do Brasil, né? Porque a produção energética lá de Belo Monte é muito grande. A firma, uma firma chinesa, vendeu os lotes, uma firma portuguesa ganhou um tal lote que duas linhas de transmissão de 500 kV simplesmente passavam em cima da Capela da Pissarra e do Hotel da Pissarra, que são bens do nosso patrimônio. Não nos solicitaram inicialmente a liberação da área para o Conselho do Patrimônio. Tá? Então, você vê que, imagina, três empresas poderosas, né? State Grid, a EDP e a Camargo Correia, é coisa pública, assunto público, e bom, vamos passar tudo, já tem autorização do IFAM, do IBAMA e tal. Não pode, né? Nós temos a nossa legislação municipal, que é baseada na estadual e na federal. Os bens tombados, os bens protegidos, tem um perímetro de entorno, que quem decide o que fazer naquela área é o Conselho do Patrimônio. Eles não nos consultaram. Então, começou aí um período de vários meses, de muitas reuniões com advogados, engenheiros das empresas, mas a gente nós mantivemos uma postura assim, de equipe, prefeitos, secretários, sabe? Os conselheiros, não relamos pé, né? Assessoria, teve o tempo todo presente, nos apoiando, né? Então, essa postura de equipe redundou que no dia 4 de junho agora, a empresa apresentou uma alternativa de traçado que sai quase 4 quilômetros da área do nosso patrimônio. Então, eu digo assim, nós temos que começar a acreditar nessa capacidade que nós temos de defender o nosso patrimônio. Pronto, defendemos desse risco, mas agora nós temos que continuar lá, investigando, fazendo os laudos de estado de conservação para manter a preservação, liberar para visitação. O princípio da fruição é constitucional. Nosso cidadão tem que visitar seu patrimônio, né, para se sentir dono dele, né? Então, essas coisas, eu acho assim que a gente precisa ter uma comunicação mais frequente, como essa oportunidade que o professor Wagner está propiciando para todos nós, né? Conversar mais, compartilhar mais nossas experiências, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, a paciência de vocês. Eu sei que aí tem muitos amigos de muitas jornadas, né? Com certeza. Mas, então, para encerrar, eu quero dizer que o material que eu vou passar à parte para o professor vai ter link de todo esse material que eu citei, dessas pesquisas, dessas publicações, e de quem tiver mais interesse em um determinado assunto, fica à vontade, pode entrar em contato com a Probrig, vai ter o link também, vai ter a forma de fazer contato, e de nós trocarmos as nossas figurinhas, né? E podemos continuar, mesmo nesse período, né, tão limitado de encontros, de não poder rever amigos pessoalmente, né? Mas acreditar sempre que vale a pena garantir a nossa identidade. Quando tem tanta gente aparentemente de olho no Brasil, o brasileiro que gosta do Brasil, ele vai ter motivos para defender o Brasil, né? Ele não vai se vender, ele não vai se corromper, porque ele vai defender a identidade dele, a raiz dele, a história dele. E eu acho que isso é uma proposta que cada conselheiro tem que ter muito em mente, muito em foco, tá? Um agradecimento renovado aqui para o professor Wagner pelo convite, tá? Fiquei muito honrado, né? E é a minha contribuição, tá bom? Fique todo mundo com Deus aí e que o evento prossiga com os outros palestrantes, que eu sei que são fantásticos também. Vamos todo mundo ter muito lucro com isso daí.
Cultura é a forma de sentir, pensar e se expressar de um povo. Que tal conhecer um pouquinho desse patrimônio cultural maravilhoso? Basta uma pitada de imaginação. Bem-vindo ao universo da cultura brasileira. Um universo cheio de música como samba ou uma moda de viola. E se tem música, tem dança também. Frevo, vaneirão e carimbó. Junte a música e a dança e temos as festas típicas, como as festas juninas. Cultura também é história, como as lendas do nosso folclore, como o Saci Pererê e o Curupira. Nossa cultura também está no artesanato, nas figuras de argila, nas esculturas em madeira e no artesanato de renda, tricô e crochê. E a comida? Feijoada, churrasco, galinhada, pão de queijo, tacacá e acarajé. Você disse acarajé? Ai, Magali, você estragou a minha imaginação. Era só imaginação? Foi mal. Nossa cultura deve ser preservada para ser passada de geração em geração. Ei, Marina, minha mãe vai fazer um arroz com feijão, você quer? Claro! Nada como um gostinho de Brasil. Boa tarde, eu sou Matheus Baltazar, sou residente da cidade de Passos, nascido em Passos e historiador. Fui professor na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, e hoje sou historiador da empresa Cronos. A empresa Cronos é uma empresa de assessoria que trabalha com prefeituras, órgãos públicos e particulares na construção, resgate e conservação da história desses ambientes. E hoje eu vim trazer para vocês uma experiência muito interessante que eu tive a oportunidade de viver dentro da empresa Cronos, que é a construção do Centro de Memória da Santa Casa de Misericórdia de Passos. A princípio, uma coisa interessante é a importância de se trabalhar o resgate cultural dentro de empresas privadas ou instituições privadas. Bom, dentro do que é público, a gente sabe que existe um trabalho muito grande do resgate histórico, mas dentro das empresas privadas e das instituições privadas, normalmente isso fica apenas quando há a vontade de um gestor. Isso é um grande problema para nós historiadores. Por quê? Muitas vezes essas instituições particulares, elas fazem parte de um maior. Elas são membros construtora tanto da cultura quanto da história de comunidades, sejam elas pequenas ou grandes. E muitas vezes o não resgate dessa história leva junto consigo a história de grandes comunidades. A gente tem vários exemplos espalhados pelo território nacional. A gente tem Passos, a sua Santa Casa de Misericórdia, com hospital referência. Esse ano ficou entre o 15º melhor hospital do país. E a sua história, ela norteia a história da cidade de Passos. Mas a gente tem, no Rio de Janeiro, a fábrica Bangu, que deu origem ao bairro de Bangu. A gente tem também, aqui na região, a aviação, a fábrica de manteigas Aviação, que dá origem a grande parte da nossa história, da nossa cultura, e por aí vai. Então, eu trago hoje uma ideia para você que está me assistindo, estudante de história, que é isso, o resgate cultural das instituições privadas que fazem parte da história da sua região, que fazem parte da história da sua comunidade. Trabalhar essa história, fazer esse resgate documental. Muitas vezes, essas empresas, elas guardam esses documentos, mas eles não vêm a público. E não vir a público deixam, de certa forma, um corte histórico sem pesquisar, sem ser conhecido e sem ser divulgado. Aqui dentro da Santa Casa de Misericórdia, a gente começou o trabalho no ano de 2019. E até agora a gente já coletou 2.128 peças. Entre elas, 900, quase 800 documentos. Desses documentos, muitas coisas que fazem parte, inclusive, da nossa comunidade. Livro da Câmara, com ata de registro de inaugurações dos 2 hospitais. Também achamos documentos de paróquia, livro de registro, achamos documentação funcional dos funcionários da Santa Casa, que remonta a uma coisa que era usada na época e que hoje a gente não conhece, não seria mais possível pelas leis trabalhistas, mas também que era muito comum da época, que eram mulheres, por exemplo, que vinham a ser desquitadas e não tinham onde viver, iam viver dentro da Santa Casa e eram colocadas em um quadro funcional, como funcionárias, ganhavam salários, mas viviam ali dentro, estavam ali justamente porque as famílias não queriam de volta, por conta do preconceito da mulher separada.
A gente tem pessoas em situação de desequilíbrio mental que não foram para hospitais psiquiátricos, mas foram acolhidos pela Santa Casa, pessoas em situação de rua que foram acolhidas pela Santa Casa, e todas elas foram consideradas e colocadas no quadro de trabalho dentro da Santa Casa. A gente só vem a conhecer realidades como essa, instituições como esta, a partir do momento que há essas pesquisas, que essas pesquisas atingem esses documentos, que muitas vezes estão ali dentro dessas instituições particulares, sem acesso do público e muitas vezes relegada ao esquecimento e ao abandono. Dentro disso, eu resolvi trazer um pouco também da história das Santa Casas hoje. Por quê? Ao meu ver, como historiador, a Santa Casas ela é uma malha. E ela é uma malha integratória entre o território nacional. Primeiramente, porque ela é o único hospital de medida filantrópica que pode ser considerado como um sucesso. As Santa Casas hoje existem em quase todo o território nacional. Muitas delas faliram, principalmente no final da década de 74, quando foram entregues ao SUS. E muitas das vezes só tiveram essa falência porque o movimento SUS e um movimento de recebimento de provérbios, ele não correspondia à formação inicial das Santa Casas. E aí, muitas vezes, os gestores da Santa Casa não estavam acostumados com esse repasse de verba, com repasse de uma quantia e como trabalhar essa quantia. Então, não conseguiram trabalhar este movimento dentro das Santa Casas e elas acabaram quebrando. Exemplo dessa é a Santa Casa de Manaus, por exemplo. Outras, por exemplo, se reinventaram e hoje são grandes hospitais, como é o caso de Passos, que é o 15º, a de São Paulo, que é a 22ª melhor hospital do país. Bom, hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a história das Santa Casas e como elas chegaram ao Brasil. Santa Casa não é um hospital brasileiro. Ela foi fundada em 1498 em Portugal, pela senhora Rainha Eleonor de Castelo. Ela era viúva de Dom Manuel I, rainha de Portugal, e depois, na viuvez, ela caiu numa extrema depressão. Possivelmente porque tinha perdido o filho e apenas 2 anos depois veio a perder o marido. Ela era monarca, rainha regente de Portugal, uma das mulheres mais importantes e uma das mulheres mais respeitadas do mundo. Porém, vivia um caso de depressão gritante. E a dona Rainha Eleonor começa o projeto de uma casa assistencial. O que era isso? Ela, junto com o seu confessor, o Frei Manuel de Canteiras, em espanhol, ela resolve montar uma casa de assistência. Então, ela vai se basear dentro da formação de uma irmandade religiosa, a Irmandade de Nossa Senhora das Dores. E a Irmandade, ela vai criar os 14 fundamentos da misericórdia. Então, a Irmandade das Misericórdias, ela vai criar 14 mandamentos. Entre eles, é o cuidado mútuo ao outro, também, e várias outras leis, né, ou mandamentos dessa Irmandade. Nesse movimento, então, eles criam o que vai ser conhecido a princípio como Casa Pia de Portugal, mas depois vai ser conhecido como Santa Casa de Misericórdia de Portugal. E isso, a princípio, não era bem um hospital. O que acontece? Era uma casa, e essa casa recebia enfermos, leprosos, doentes, pessoas vadias, em situação de rua, pessoas que eram colocadas para fora de casa, mulheres que eram consideradas como mulheres da vida e chegavam a uma determinada idade e não conseguiam se sustentar. As pessoas eram levadas para esse lugar, lá elas ganhavam alimentação, roupas, eram cuidadas das suas feridas, elas eram tratadas, ganhavam alimentos e saíam. Algumas pessoas, inclusive, frequentavam a Santa Casa de Misericórdia pelo atendimento misericordioso da alimentação, buscando apenas alimentação. Essa ideia, então, ela é vista por alguns nobres e ela é levada para o resto de Portugal e depois para o resto da Europa. Bom, em 1543, isso é trazido para o Brasil, né? Brasil colônia, e aí é fundada a primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de Santos. Em 1543 é fundada a primeira Irmandade das Misericórdias aqui no Brasil. Posteriormente, em 1560 também é fundada em São Paulo a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Hoje ela ainda existe, a Santa Casa de Misericórdia de Santos e a de São Paulo. A de Santos ela tem um prédio novo, a de São Paulo também. A de São Paulo, a princípio, funciona no que é conhecido hoje como o Bairro das Misericórdias,
e hoje ela funciona em outra região de São Paulo, na região central de São Paulo. Bom, esses hospitais, que a princípio não eram bem hospitais, eram casas de ajuda, né? O atendimento hospitalar mesmo, com médicos e um tratamento maior, ele só vai vir mais futuramente. Eles eram muito importantes, porque era o único lugar de acesso para aquelas pessoas que estavam com algum problema, estavam doentes, precisavam tanto de auxílio para o corpo, quanto auxílio para a mente e para a vida espiritual. Há tanto que dos mandamentos da misericórdia é que toda Santa Casa deve ter uma capela, porque a capela é o lugar mais importante dentro da Santa Casa de Misericórdia. Porque não é o médico que cura, quem cura é Deus. O médico é apenas uma mão auxiliar. E muitas vezes esses médicos nem existiam. Dentro da Santa Casa, inclusive, você vai ter outros movimentos bem conhecidos da cultura brasileira, como, por exemplo, a roda. A roda é um mecanismo de roda circular que existia nas Santa Casas, na verdade conhecido como roda dos enjeitados, e esse movimento favorecia as mães que não tinham como criar as suas crianças e abandonavam na roda dos enjeitados para que a Santa Casa pudesse fazer a criação dessas crianças. Como eu já tinha falado no começo do meu discurso também, é um lugar de acolhimento de mulheres, muitas vezes rejeitadas pelo marido, que eram deixadas, outras muitas vezes acabavam executando o ato sexual, ficando grávidas e ficando mal faladas, que é um termo daquela época. E essas mulheres, por serem rejeitadas pela sociedade, também eram acolhidas pela Santa Casa. Então, existia o termo filhos da Santa Casa, mulheres da Santa Casa, que eram pessoas que eram acolhidas. Ali também era onde se tratava doenças. Muitas vezes, tratamentos feitos por irmãs de caridade, freiras, que iam tratar não com conhecimento científico, mas com conhecimento de chás, ervas e o conhecimento religioso, né, com a oração. Então, essas Santa Casas, elas eram ambientes muito importantes de caridade, assistência e recolhimento dessas pessoas. E a história da nossa região está toda interligada, as suas Santa Casas estão todas interligadas. A primeira delas é a Santa Casa de Passos. A Santa Casa de Passos, ela é fundada em 1864 por duas pessoas importantíssimas na história de Passos. José Caetano Machado, que depois vem a ganhar um título monárquico de coronel, e Jerônimo Pereira de Melo e Souza, que ganha um título antes, inclusive antes da República, ganha o título monárquico de Barão de Passos. Essa Santa Casa, nossa, ela é uma das mais antigas da região e ela está conectada às outras Santa Casas que nos cercam. Bom, a Santa Casa de Passos, ela foi criada por quê? A princípio pelo movimento político regional. Nós fizemos parte de um circuito chamado Circuito Sertões do Jacuí. E esse circuito Sertões do Jacuí é considerado com essa nomenclatura histórica porque ela fazia parte de uma malha comercial. Bom, a princípio a nossa sede política era Jacuí, mas com o passar do tempo, outros locais que tinham aí grande inserção política acabam ganhando força e acabam se transformando em sedes políticas regionais. Um desses locais é a cidade de Passos. Em 1858, o Barão de Passos ainda residia na cidade de Cássia, mas compra um imóvel, um sobrado residencial, para dar início à construção de um hospital. A ideia era construir um hospital para atender um surto de bexiga que tinha começado na cidade de Carmo do Rio Claro e já tinha trago 112 óbitos. Né? Hoje a gente fala tanto de pandemia, milhares de mortes, mas isso na época era muita coisa, tendo em vista que as cidades eram menores, muito menos povoadas. Bom, com a compra desse imóvel e a doação de 9 contos de réis, eles fundam de forma municipal a então Irmandade das Misericórdias da Santa Casa de Passos, que acabava também de conseguir a sua emancipação e era elevada a nível de município. A documentação, então, é enviada para Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, que era naquela época a capital do estado de Minas Gerais, e em 1864 vem a autorização, o regimento e a fundação da Irmandade das Misericórdias, e dão início ao atendimento
hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, que funcionava nesse sobrado residencial que fica na região central de Passos. Bom, esse atendimento ele não vai se dar apenas à cidade de Passos, ele vai se dar também às cidades da região. Muitas pessoas da região vêm procurar ajuda aqui. A princípio, o atendimento é feito por médicos, um médico, inclusive, eles vinham quase que sempre de Ribeirão Preto, e vinham uma vez por mês, e aí a região vem buscar auxílio médico aqui na cidade de Passos. E a Santa Casa só conseguia funcionar por conta da organização dessa irmandade, que é, a princípio, o ponto mais importante de uma Santa Casa. Por quê? Dentro dessa Santa Casa, você tinha a figura do provedor, que é quem proveria anualmente todas as necessidades da Santa Casa. Seu primeiro provedor era o Barão de Passos, e dentro disso você tinha a figura dos mordomos. Os mordomos, que eram 12 mordomos, ficavam responsáveis naquele mês por abrir o hospital todas as manhãs, fechá-lo todas as noites, apesar de algumas pessoas viverem ali dentro, e também prover a alimentação e outras necessidades desse hospital naquele mês. Caso precisasse de reformas, pagamento de alguma coisa um pouco mais cara, quem faria seria o provedor. Além disso, a Santa Casa começa a receber também recursos de doação. Bom, mas nem tudo foi flores nesse caminho. Em 1888, por exemplo, a Santa Casa de Passos quase veio à falência, tendo que precisar da volta desse seu prescritor, o Barão de Passos, que foi quem tirou a Santa Casa de uma situação bem complicada e bem trabalhosa de se movimentar ali naquele momento. Por quê? Porque a gente estava tendo vários problemas econômicos, então os mordomos não estavam conseguindo fazer o custeio dessa Santa Casa. Um hospital que atendia, a princípio, 6, 7 pessoas, estava atendendo, nesse momento, em torno de 128 pessoas, e os mordomos estavam desistindo dos cargos por não conseguirem fazer a mordomia, ou seja, não conseguirem bancar, custear esse hospital. Então, volta, né, o senhor Barão de Passos, ele tinha aberto mão do seu cargo de provedor, ele volta e ele vai dar uma assistência à Santa Casa tentando corrigir esses problemas. E o que ele faz é, primeiro ele reúne um grande número de fazendeiros, onde eles fazem a doação do novo terreno para a Santa Casa. E aí a gente não tem documentação, mas possivelmente é comprado um projeto hospitalar novo, que é a atual sede da Santa Casa. Acredita-se que esse projeto foi comprado do grande arquiteto Ramos de Azevedo, grande arquiteto paulista, que tem obras monumentais no estado de São Paulo, é conhecido nacional e internacionalmente. Acredita-se isso porque não se existe a planta assinada pelo Ramos de Azevedo, mas existem documentações de visitas de Ramos de Azevedo na nossa cidade. E aí o Barão de Passos faz uma doação mensal de 5 contos de réis para a construção do novo prédio, e outros fazendeiros fazem doações de boiadas, principalmente nesse momento, por conta do gado de invernada, e é construída a nova sede da Santa Casa de Passos. Mas também para resolver o problema das pessoas que vinham de outras localidades, o que o Barão faz? Ele estimula a construção de Santa Casas em outros municípios. A gente tem a Santa Casa de Misericórdia de Cássia, que foi fundada pelo Barão de Cambuci, que era irmão, inclusive, do Barão de Passos. A gente tem a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, que é fundada em 1897. E depois a gente tem a Santa Casa de Alfenas, que é fundada e a de Guaxupé, que a gente não tem a data de fundação. A gente tem documentação que mostra que o Barão fez uma movimentação para criar novas Santa Casas e criar novos pontos de assistencialismo, para evitar que esse assistencialismo ficasse empregado aqui. Infelizmente, os outros municípios ainda não fizeram uma movimentação de resgate da sua história, desses hospitais, então a gente tem esse corte temporal, porque a gente não tem a história dessas outras instituições. Aí, um ponto interessante para você, aluno, que esteja me vendo, pensar em uma pesquisa. Por exemplo, a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso é de 1897. A Santa Casa de Alfenas, 1907. Elas não têm um estudo, elas não têm história. Elas têm algo bem abreviado no seu site. Quem sabe aí um campo de pesquisa glorioso para vocês. E aí, voltando à história da Santa Casa de Passos, então, infelizmente, o nosso querido Barão de Passos, ele morre em 1998, ele não vê a conclusão do prédio, mas a sua esposa, a baronesa, junto com os outros membros da Irmandade das Misericórdias, eles continuam trabalhando em cima dessa construção,
ela fica pronta em 1900, e em 1904 ela é inaugurada. A princípio, eles vão fazer o quê, então? Eles vão trazer um grupo de médicos residentes para atender nesse hospital, agora mais frequente do que acontecia antes, né? Então, não vai ser mais mensal, talvez semanal. E as freiras, eu trago uma ordem das freiras que vem trabalhar na Santa Casa. Essa ordem vem de São Paulo, vem destinada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E dentro dessas, a gente vai ter uma visita frequente da irmã Paulina, hoje, que foi beatificada, né? É uma santa brasileira que vem atendendo a Santa Casa de Misericórdia junto com as irmãs. Porém, em 1927, a ordem é trocada das irmãs e aí a gente recebe as concepcionistas, que estavam na cidade, trazidas, inclusive, pela baronesa na construção da escola da rede concepcionista, o CIC, o Colégio Imaculada Conceição, e elas já estavam nas cidades, então essa ordem assume a Santa Casa de Misericórdia, conhecidas como as Irmãzinhas. E lá elas vão perdurar até 1974, quando o SUS, que na verdade não tem o nome de SUS, é um outro sistema de saúde pública nacional, começa a ser implantado e assume o pagamento desses hospitais. Então, a princípio, os médicos vão assumir o controle do hospital, e hoje o hospital é grandemente dirigido por uma equipe técnica de administradores, né? À frente deles está o senhor Daniel. E o que acontece? Olha a importância cultural desses hospitais dentro da formação da cidade. A Santa Casa ela é inaugurada 6 anos depois da fundação do município. A Irmandade das Misericórdias é fundada junto com o município de Passos. Os dois movimentos eles vão trabalhar junto. Passos hoje é uma das cidades mais importantes, é um polo regional. E talvez seja um polo regional porque tenha contado com uma Santa Casa, um hospital, onde as pessoas iam procurar assistência. Talvez o assistencialismo tenha sido o ponto-chave para o crescimento desse município, para esse município se tornar uma referência. E talvez se a Santa Casa não tivesse tido na figura do Daniel e do senhor Marcelo, a ideia de buscar essa história se perdesse. Bom, a gente pode ver várias movimentações, inclusive desse hospital, como referência cultural, regional, como referência histórica dos nossos municípios, né? E não só a Santa Casa de Passos, mas como as outras Santa Casas, eu acredito também que sejam essas referências, tanto cultural quanto históricas dentro dessa regionalidade. Então, cabe a nós, historiadores, pesquisadores, estudantes, trabalhar essa fomentação desse estudo, buscar trabalhar dentro desses estabelecimentos particulares o resgate dessa história, a busca pela reconstrução dessa parte da nossa história que não está em âmbito público, não é documentação pública, não é de fácil acesso, já não foi estudada, já não foi colocada, talvez, a conhecimento de todos. Porque esses hospitais, essas fábricas, essas indústrias, foi o que trouxeram um movimento populacional. As pessoas elas vêm em busca de alguma coisa. Muitas das vezes elas vêm em busca de quê? Uma forma de se manter. Então, basicamente, elas vão vir em busca de trabalho, em busca de uma assistência de saúde, em busca de uma forma mais de educação, de acesso à educação. Então, é por isso que vai formando os centros. Isso faz parte da construção histórica da regionalidade dos nossos municípios. Então, cabe a gente trabalhar nessas pesquisas e buscar a construção desses ambientes de história coletiva, esses ambientes de memória coletiva, construir essa história e trabalhar para fomentar e espalhar essas histórias dentro da nossa comunidade.